Colese! Bom, então, hoje nós trouxemos uma experiência bem legal para testar as conduções elétricas. Nós já ouvimos inúmeras vezes para sair do chuveiro, não ligar a torneira ou ficar na água durante a tempestade para não tomar choque ou descarga elétrica. Mas por que isso? A água conduz mesmo a eletricidade? Para testarmos quais ingredientes são condutores em soluções aquosa, precisaremos de copo descartável, bocal com fio, lâmpada, fita isolante, plug de tomada. O primeiro passo é descascar o fio do plug da tomada e fazer o mesmo com o do bocal da lâmpada. Feito isso, unir as duas pontas, enrolando-as bem firme para que não solte. Após ter enrolado as pontas, é hora de usar a fita isolante para evitar qualquer risco de choque elétrico. Após ter isolado a ligação entre cabo e bocal, você deve cortar um dos cabos ao meio e descascar as pontas como mostrado no vídeo. Com o testador pronto, bora ver quais ingredientes são condutores em solução aquosa. E agora, você já sabe se a água conduz eletricidade ou não? Resposta é não. A água não conduz eletricidade. Na verdade, a água pura pode ser considerada um isolante, devido ao seu alto nível de resistividade. Ela é um mau condutor de eletricidade. Porém, muitas impurezas, semelhantes a sais minerais na água, tendem a conduzir eletricidade. Por isso, podemos tomar choques ao ligar o chuveiro ou medicamento energizado e pisar descalço no chão. Após ter finalizado o experimento, concluímos que nem todos os ingredientes são capazes de acender a lâmpada. Vejamos no gráfico abaixo quais elementos foram capazes de acender a lâmpada. Os elementos capazes de acender foram sal, bicarbonato, detergente, água sanitária.
Por outro lado, os ingredientes etanol, açúcar, acetona e água pura não foram capazes de acender a lâmpada. Mas por que isso acontece? A grande responsável pelo sucesso deste experimento é a teoria da dissociação iônica, criada pelo físico da imagem abaixo. A teoria diz que uma substância dissolvida em água se divide em partículas cada vez menores, mas em alguns casos a divisão das moléculas se interrompe, e então a solução não consegue conduzir corrente elétrica. Os ânions, os íons positivos, os cátions, os íons negativos são oriundos de determinadas substâncias dissolvidas em água. Sendo assim, duas soluções aquosas, o sal de cozinha e o detergente, foram utilizadas para experimentar a condutividade elétrica. O fenômeno da dissociação iônica foi comprovado quando verificou-se que, em ambos os casos, a passagem de corrente elétrica associando-se à existência dos íons livres nas soluções. Após vermos a condução elétrica por meio de soluções aquosas, é hora de aprendermos um pouco mais sobre as conduções elétricas e cargas elétricas. Vejamos mais um experimento. Bom, aqui nós estamos vendo o experimento número 2. E como eu tinha dito anteriormente, assim que eu tocar esse fio na palha de aço, ela vai queimar. Vamos lá. Por que que ela pega fogo? Por conta da transferência de energia. Não precisa explicar no vídeo. Tá ficando bem quente. Mas deu pra... Por que a palha pegou fogo? A palha pegou fogo pelo efeito Joule. O que é efeito Joule? É um fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em calor. Esse fenômeno ocorre quando algum corpo é atravessado por uma corrente elétrica. As constantes colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos, que compõem a estrutura cristalina do corpo, fazem com que sua temperatura aumente, fazendo com que a parte da energia elétrica contida nos portadores de carga seja convertida em calor. Com isso, a gente consegue calcular o calor. Como? Sabendo que o resistor transforma energia elétrica em energia térmica, é possível quantificar essa energia dissipada por meio da chamada lei de Joule. Obtemos uma fórmula para calcular a quantidade de calor dissipada em resistor em determinado intervalo de tempo. A fórmula para calcular Joule é a seguinte: Q é igual a I ao quadrado vezes R vezes T, onde o Q é o calor, o I é a corrente elétrica e o R resistência elétrica e T intervalo de tempo. Essa fórmula foi obtida da seguinte maneira: primeiro pegamos a potência elétrica consumida pelo resistor, dada por P é igual a U vezes o I, onde o P é a potência dissipada, o U é a diferença de potencial e o I a intensidade da corrente elétrica. De acordo com a lei de Ohm, onde o R é a resistência elétrica do resistor, temos U é igual a R vezes I. Logo, P é igual a R vezes I ao quadrado. Sabemos também que a transformação da energia elétrica em energia térmica em um tempo determinado é dada por Q é igual a P vezes o T. Por fim, substituindo todas as informações na fórmula, encontraremos a fórmula inicial, Q é igual a I ao quadrado vezes R vezes T. Utilidade do efeito Joule. Graças ao efeito Joule, é possível converter energia elétrica em calor, como fazemos em chuveiros. O efeito Joule ocorre em qualquer material, condutor ou isolante que apresente resistência elétrica não nula. Esse fenômeno é mais expressivo em materiais isolantes, cujas resistências elétricas são, geralmente, mais elevadas. Entretanto, quando os materiais isolantes são percorridos por correntes elétricas intensas, é possível que surjam neles defeitos irreparáveis em razão do grande aumento de temperatura.